Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro, Brasileirão. Santos 1, Flamengo 0, talvez o resultado mais surpreendente da rodada até aqui, pelo menos. E eu não sei se o Santos está no nível do Bayern de Munique, mas a verdade é que 25% de posse de bola do time da Vila Belmiro, 8 chutes e 4 no alvo, foram suficientes para que o Peixe ganhasse de 1-0 do rubro-negro com gol de Neymar. É bem verdade que esse foi longe de ser o melhor jogo do Flamengo com o Felipe Luiz no comando. O time, mesmo com muita posse de bola, chutou só 10 vezes, 5 vezes no gol, uma partida pouco inspirada individualmente de todos os jogadores, eu diria, do Flamengo. O técnico Felipe Luiz também não teve o seu melhor momento, não acho que ele mudou bem na partida, as mexidas que ele fez não surtiram tanto efeito assim. E o Santos, que começou o jogo muito bem, é verdade, conseguiu trocar ali legal com o Flamengo no começo do primeiro tempo, depois acabou recuando, o Flamengo foi ganhando o campo, o esquema do Flamengo conseguiu neutralizar bem o Santos, mas foi isso. Muito pouca criatividade do meio campo do Flamengo, o ataque também, Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo, não conseguiam criar nada ali individualmente. E o Santos muito bem comportado dentro de campo, muito bem organizado. Eu acho que isso a gente tem que bater palmas para o trabalho do Kleber Xavier, que é um cara que tem muita ainda desconfiança ao redor dele pela falta de experiência como a Xuxa, né? A Xuxa de uma comissão técnica. Ele foi ali auxiliar, foi Paquita por muito tempo, mas agora ele é Xuxa, agora é ele que manda. E o trabalho dele tem sido bem positivo. É óbvio que o Santos não é um time com muitas valências técnicas, com grandes jogadores, para a gente ver um grande trabalho nesse sentido mais vistoso. Mas ele pegou um time de operários do futebol, vamos dizer assim, jogadores bons, mas que, tirando o Neymar, não tem ninguém espetacular na equipe, conseguiu fazer eles jogarem de uma forma coesa, entenderem que o time tem que focar primeiro na defesa e deixar as bolas no pé do melhor jogador para ver se ele consegue arrumar alguma coisa. E hoje ele conseguiu. Aqui no canal a gente fala bastante do Neymar, acho que a gente critica bastante ele, mas em nenhum momento a gente deixa de falar que tecnicamente ele é um jogador completamente diferente dos outros que a gente tem aqui no futebol brasileiro. A questão do Neymar é física, é mental muitas vezes, é da disponibilidade, é da vontade, mas na técnica ele sobra e sobra muito aqui no Brasil. Eu acho que para a gente ser justo aqui, quanto às análises da atuação do Neymar daqui para frente, a gente tem que ajustar um pouco a régua, é bem verdade. Se a gente for usar como régua o Neymar dos tempos áureos, Neymar de PSG, de Barcelona, do começo do Santos, a gente vai acabar se decepcionando. Porque o Neymar não está naquele nível. E eu não sei se o Neymar vai voltar a jogar naquele nível de melhor do mundo. Eu não apostaria nisso. Pode ser que aconteça? Pode ser. Ficaria feliz de ver o Neymar fazendo isso pela seleção brasileira? Ficaria muito feliz. Mas eu não acho que ele vai voltar àquele mesmo nível. Não acho que ele tem condições mais físicas, ele já não é mais o mesmo jogador, já tem várias lesões, já não tem mais aquela idade também. Então, aquele Neymar, eu não acho que a gente vai ver mais. Se a gente estiver esperando aquilo todo jogo, vamos acabar se frustrando. Mas se a gente abaixar um pouquinho a régua para o Neymar como um ótimo jogador, eu acho que ele ainda entrega e pode entregar muito. O Santos não exige que o Neymar marque muito, o Santos não exige que o Neymar corra muito, ele fica ali mais confortável, centralizado, de camisa 10, ou às vezes até mesmo fazendo o falso 9. E quando ele recebe a bola no meio de vários jogadores bons, mas que não tem ninguém de destaque técnico, você consegue ver ali que ele é um oásis de qualidade nesse time do Santos que foi a campo hoje, sem o Roleiser, para mim é o melhor jogador ali depois do Neymar. Então, essa é a forma que o Santos tem que enxergar não só o Neymar, como o time daqui para frente. E eu acho que o Kleber entendeu isso muito bem. Olha, vamos todo mundo aqui se fechar. O Santos é um time grande, o Santos é um time que joga ofensivamente, mas hoje a gente não tem condições de fazer isso, pelo menos não contra os melhores times do futebol brasileiro. Mesmo em casa, mesmo com a Vila Belmiro lotada, vamos se fechar,
deixa o Neymar ali, a gente não pede para ele correr até atrás, não pede para ele marcar lateral, não pede para ele marcar pressão quando não for necessário, rouba a bola, entrega para ele, todo mundo corre e vamos tentar ajudar ao máximo, porque na técnica ele resolve, no físico a gente corre por ele. Eu acho que essa foi a postura do Santos hoje e isso deu muito certo. É verdade que é contra um Flamengo, de novo, que não estava muito inspirado, e eu já vou falar um pouco mais sobre o Flamengo. Mas eu acho que o Santos fez hoje é o necessário para o time se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que se o Santos jogar dessa forma contra os demais adversários, como já diria o Crespo, né? Não é todo dia que você enfrenta o Flamengo. O Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro hoje e o Santos não tem condição de competir de igual para igual com ele. Não tem elenco, não tem jogador suficiente para fazer isso. Mas entendendo as suas limitações, se doando, correndo com esse mesmo foco que a equipe teve hoje, que é essa outra questão também que eu vou abordar, eu acho que é possível que o Santos consiga se manter tranquilamente na Série A. Não vai disputar título, não vai disputar vaga direta para a Libertadores, não sei nem se disputa um G8, mas mantém a consciência do torcedor tranquila, sabendo que não vai brigar até a última rodada para não cair. Mas eu acho que eu falei algumas palavras-chave aqui, principalmente a questão da vontade e do foco. O jogo contra o Flamengo, querendo ou não, que é o melhor time, eu acho que isso traz algo a mais de vários jogadores. Eu acho que quando um time vai jogar contra o líder do campeonato em casa, com a casa cheia, vários jogadores eles trazem esse algo a mais, essa vontade, esse foco. Esse é um jogo que o jogador está a todo momento sabendo que se ele bobear, vai dar ruim, vai dar alguma bobagem e eles vão tomar gol. E isso não sei se o Santos vai conseguir manter em todos os jogos. Quando jogar contra um oitavo colocado, quando jogar contra um décimo, jogar contra um time que está mais lá embaixo. Não sei se os jogadores do Santos vão conseguir manter esse mesmo foco, essa mesma vontade 90 minutos por 38 rodadas. Aí a gente tem que ver muito de como o treinador vai trabalhar isso. Um treinador que não tem essa experiência como o número um no comando, mas que trabalhou bastante tempo com um técnico que é muito bom nesse quesito. Então eu acho que aí a gente tem essa esperança, né? O torcedor santista pode ter essa esperança de que o treinador, mesmo não tendo a experiência de ativamente ser o cara que vai cobrar isso, ele esteve ao lado de pessoas que cobravam isso e ele sabe como fazer isso. E aí vai também dos jogadores de comprar o discurso, vai dos líderes do elenco do Santos de conseguir comprar esse discurso e vender para os outros jogadores. Outro destaque do Santos também, Gabriel Brazão, mais uma vez, goleiro jovem, goleiro muito seguro, não fez nenhum milagre hoje, mas a segurança que ele passa para o time inteiro do Santos, de que se vier uma bola ali, ele vai conseguir defender, isso ajuda muito o time do Santos a jogar. Você ter um bom goleiro dá muita confiança ao resto do time poder defender e poder atacar, sabendo que não vai ser qualquer bola que vai entrar no gol. Por outro lado, o Flamengo tem uma das piores atuações nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que desde do jogo contra o Cruzeiro, talvez, a outra derrota do Flamengo, que o time não ia tão mal. Individualmente, os jogadores muito sem criatividade, sem muita inspiração. O sistema em si, eu acho que ainda funcionou, né? Se você for olhar os números, por exemplo, um time tem 75% de posse de bola, quer dizer que você conseguiu dominar o seu adversário, conseguiu roubar a bola rápido, conseguiu manter a posse de bola. Mas no segundo tempo o Flamengo pouco fez com a bola. É uma posse de bola muito inofensiva, porque os jogadores do ataque não sabiam direito o que ia fazer. O Arrascaeta, que é esse cara mais ofensivamente, essa mente pensante do time, não estava num grande dia. O Bruno Henrique é um jogador que é muito rápido, é muito veloz, é um cara muito decisivo, ele finaliza bem, mas a criação de jogadas, a tomada de decisão não é a principal característica dele. O Luiz Araújo é um cara que muitas vezes ele é 880, ele cumpre bem o papel tático, ele volta para defender, ele é refinado tecnicamente, faz bastante gol, faz bastante assistência, mas a mesma questão do Bruno Henrique, ele não é um exímio pensador do jogo, um exímio criador de jogadas, e nem o Plata. Então o trio de ataque do Flamengo acabou sofrendo sem ter essa mente pensante do Arrascaeta em uma grande noite. Os outros meio-campistas do Flamengo que jogaram também não estavam numa noite inspirada.
E a defesa ali no final do jogo não conseguiu segurar um ataque. O Neymar conseguiu dominar uma bola dentro da área, girar, driblar um zagueiro e chutar para o gol. Uma bola que o Rossi ainda chega a encostar nela, mas acaba entrando. O Flamengo teve alguns problemas também na escalação por causa de falta de jogadores. Por exemplo, o Varela teve que jogar improvisado na lateral esquerda, porque no último jogo os dois laterais esquerdos do Flamengo se machucaram, o Alexandro e o Ayrton Lucas. Então, faltou uma peça ali para jogar na lateral esquerda. Eu acho que também é relevante pensar que esse time do Flamengo está jogando quarta e domingo há muito tempo. Enquanto os times, por exemplo, como o Santos, tiveram férias, o Flamengo estava disputando a Copa do Mundo de Clubes. Isso em algum momento vai acabar gerando um desgaste nos jogadores do Flamengo na questão física. E apesar de ter muito investimento, muitos jogadores no elenco, o Felipe Luiz, com o time titular, não vem rodando. Aí, entre outras discussões, será que o elenco do Flamengo, apesar de muito caro, é um elenco cheio e completo o suficiente para que ele tenha confiança de mudar várias peças, principalmente do meio para frente, e o time continuar ganhando, continuar disputando o título? Eu acho que não. Eu acho que vários jogadores que estão no Flamengo hoje, que foram caros, que recebem altos salários, não estão no mesmo nível dos jogadores que jogam como titular. Eu acho que não são jogadores ruins, mas o Flamengo gastou muito dinheiro em jogadores que hoje têm um futebol nota 6, nota 7, que se você tirar os titulares que são melhores, o time vai sentir e não vão conseguir também, se precisar de alguma mudança no estilo de jogo, eu não acho que eles vão conseguir mudar um jogo no segundo tempo. São jogadores que um ou outro, assim, mudar uma peça aqui e outra peça ali, mantém mais ou menos o nível, mas se você tiver que mudar em massa os jogadores, colocar um time bem misto, o Flamengo vai sofrer bastante. Por causa disso, o time perdeu e agora vê o Cruzeiro encostar na liderança. Né? Os dois times estão empatados em ponto, empatados em jogos disputados, até esse momento que o vídeo está sendo gravado, editado e postado. O Cruzeiro joga mais tarde hoje. E o Bragantino também está empatado, só que tem um jogo a mais. E o Flamengo é líder porque o saldo do Flamengo é bem melhor que o saldo do Cruzeiro. Então esse conforto ainda tem como o time ter. Mas se o Cruzeiro empata hoje, o Cruzeiro vira líder e o Flamengo vai depender do resultado desse jogo que está atrasado para poder voltar para a liderança. Isso já aumenta a pressão e a gente sabe também como que uma faísca na Gávea pode virar um incêndio a qualquer momento. E não acho que é isso que a diretoria e os jogadores do Flamengo querem. No mais, voltando a falar sobre o Neymar, eu acho que tem algumas coisas legais para a gente destacar também nessa atuação dele. Se eu não me engano, é o primeiro gol dele com bola rolando desde que ele voltou ao Santos esse ano. É o quinto gol nos últimos 5 jogos que ele faz contra o Flamengo e é a primeira vez também desde que ele voltou dessa série de lesões que ele joga os 90 minutos de uma partida. Quer dizer então que o Neymar vai ser o nome do Hexa? Igual eu falei aqui, já venho falando há muito tempo. Hoje, uma equipe séria não pode depender do Neymar para os seus objetivos. A presença dele facilita, óbvio. A presença dele melhora o time, óbvio. Mas você não pode depender de ele estar presente para você conseguir atingir o mínimo dos seus objetivos. Porque fisicamente o Neymar ainda não é confiável. Não sei se ele vai voltar a ser fisicamente confiável. E mesmo ele fisicamente confiável, fisicamente em campo, ele não é mais o mesmo Neymar que disputou o Bola de Ouro. Ele ainda é um cara diferente, ainda é um excelente jogador, ainda é um cara que no futebol brasileiro faz muita diferença, é um cara que com uma bola ele pode mudar um jogo, mas ainda calma. Não é porque o Neymar decidiu um jogo contra o Flamengo que o Hexa está aqui na porta. E sobre o Flamengo, eu acho que cabe a gente ainda ver como vai ser a repercussão desse resultado. Igual falei, qualquer faísca na Gávea vira incêndio. É um time que está com um ambiente um pouco conturbado, né? Tem toda essa questão do Pedro. Eu acho que essa derrota para um time que estava brigando lá embaixo, que o Flamengo, eu imagino, o Flamengo e os flamenguistas não esperavam um resultado negativo nesse jogo, vai trazer à tona toda essa discussão de novo, vai trazer à tona outros debates. Por exemplo, os flamenguistas não estão muito contentes com o trabalho de José Boto. Eu acho que vai ter mais pressão para a vinda de reforços.
vai ter muita gente pressionando o Filipe Luís sobre essa decisão sobre o Pedro. Então, eu acho que vai ser uma semana também para o Flamengo conseguir se mostrar o que vai ser essa temporada. O time vai ceder à pressão da torcida? Filipe Luís, depois de tudo que ele falou na entrevista sobre o Pedro, ele vai reintegrar o atleta ao elenco? Eles vão dar uma segunda, terceira, quarta chance ao Pedro? Ou eles vão manter a postura? E o Pedro? O Pedro vai realmente querer sair do Flamengo? Vai ter alguma discussão lá dentro sobre isso? Vai ter algum diálogo? Até onde a gente sabe, o Pedro conversou com os jogadores, não conversou com a diretoria ou com o Filipe Luís. Pelo menos, se aconteceu, não foi passado a nós que estamos do lado de fora. Também a questão das contratações. O Flamengo, nessa janela, tentou alguns nomes, cancelou porque a torcida chiou nas redes sociais, fez que ia vender alguns jogadores, quando a torcida também não gostou, eles recuaram na postura. Tem jogadores como o Carrascal e o Barco, que tem praticamente um mês, que todo dia sai notícia de que o Flamengo tem interesse, o Flamengo está negociando, mas é um time que está muito lento nessa questão de contratação, e depois dessa derrota eu acho que a torcida vai fazer uma pressão ainda maior para começar a chegar reforço, e aí tem que ver como que a diretoria vai se portar também nesse momento. Eles vão manter a postura, manter as convicções, eles vão ceder à pressão, eles vão colocar mais dinheiro nesses jogadores que eles já querem, vão trazer alguém para ficar ali de step só para abaixar um pouco essa pressão da torcida. Então eu acho que esses próximos dias vão definir bastante como vai ser esse próximo mês do Flamengo, e esse próximo mês do Flamengo vai decidir bastante como vai ser a temporada. Então eu acho que esse resultado é importantíssimo, eu acho que uma virada de chave na temporada é um momento sim de decisões, que o que for decidido aqui, o que for feito, vai ter repercussões até o final do ano, vai decidir muita coisa, se o Flamengo vai ganhar ou não, se vai disputar título ou não até terminar 2025. E quanto ao Santos, essa também foi uma partida importantíssima, principalmente na questão de confiança dos jogadores, na questão de tranquilidade do trabalho do treinador, que já estava começando ali a ser um pouco discutido sobre a qualidade dele. Eu acho que também aproxima bastante a torcida dos jogadores. Essa é uma questão que também ali no Santos eu sinto que está um pouco, ainda não está muito firme. Tem muita notícia ruim saindo ainda do ambiente, então a torcida estava um pouco desconfiada depois dessa vitória com a Vila Belmiro lotada. Eu acho que dá uma aproximada em jogadores e em torcida, pelas condições que o jogo foi, pela forma como ganhou o jogo no finalzinho contra o líder com o gol do Neymar. Então a torcida dá também uma dessa aumentada na confiança, nessa proximidade com os jogadores. E eu acho que talvez o mais importante é sobre a mentalidade da equipe. É igual eu disse, o Santos, essa vitória não transformou o time num time de gênios, num time que vai amassar todo mundo, que vai ganhar todo jogo fácil. Mas eu acho que uma vitória como essa, da forma que foi, pode colocar na cabeça dos jogadores justamente o que eu falei no começo, que é sobre isso, é sobre cada um saber os seus limites e saber a sua função no campo, todo mundo se doar, todo mundo correr ali 100%, correr pelo companheiro, que você vai conseguir buscar resultados importantes. Pode não ganhar todo jogo, mas vai ganhar um jogo aqui, ganha um jogo ali, empata uma outra partida, ganha um jogo onde você não era o favorito. Isso vai criando esse momento, vai criando essa confiança. E quando você vê, o Santos já não está mais ali perto da zona de rebaixamento. Quem sabe consegue até beliscar um algo a mais. Mas eu acho que é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui o que você acha dessa partida, se você acha que o Santos foi muito bem, se o Flamengo que foi muito mal, se o Neymar está voltando, se ele consegue voltar aquela melhor forma que a gente já viu, ou se o que ele está apresentando hoje é o que a gente pode esperar dele no futuro. Se inscreve no canal também para não perder outros vídeos que a gente vai fazer aqui no canal. E é isso. Um abraço. Falou!